Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, o programa que a gente fala de educação em tom maior. Eu sou a Laila Mello, sou uma mulher cisgênero, parda, de cabelos hoje um pouquinho ondulados, tá? São escuros, estão na altura do ombro. Minha camisa hoje é azul e minha calça é vermelha. Nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre educação antirracista, um tema que faz parte dessa segunda temporada do Educação, que nós falamos sobre escola do presente. E para me ajudar a responder as perguntas, os questionamentos e apontar caminhos pensando nessa educação antirracista, eu tenho um time aqui para me acompanhar nesse programa de hoje aqui no estúdio. Eu recebo aqui o professor, que é graduado em Geografia e mestre em Direitos Humanos e ativista, o professor Flávio Batista. Muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, professor. Olá a todos e todas, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Flávio Batista, eu sou um homem negro, cisgênero, estou com camisa azul, meus cabelos são cacheados e eu tenho uma barba um pouco grisalha. Obrigada, professor. Para completar nosso time aqui, a gente também está recebendo a pedagoga e psicopedagoga, que é membro do projeto de extensão Geninas em Movimento por uma Educação Antirracista da Faculdade de Educação da UFG e integrante do Grupo de Pesquisa para a Educação das Relações Étnico-Raciais em Centros de Educação Infantil aqui de Goiânia, Renata Cardoso Barreto. Olá, professora, muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, olá. Que prazer estar aqui nesse bate-papo de uma temática tão importante, né? Eu sou uma mulher parda, eu estou com o cabelo amarrado, meus cabelos são cacheados, eu estou com ele amarrado e uso uma blusa branca. Pois é, para a gente começar esse bate-papo, a gente sempre tem um hábito aqui de entender o que as pessoas na rua pensam a respeito do nosso tema, para a gente entender esse panorama, esse cenário da realidade, né, da população, da vida da gente aqui no país. Então a gente foi às ruas, a Jéssica Dias foi conversar com o pessoal para entender se as pessoas lá, quando estudavam, elas, ou se nesse período de estudo, né, que ainda estão, elas já aprenderam sobre cultura africana na escola. Então, vamos acompanhar? Cumprimentar com um abraço ou com um aperto de mãos. Essa é uma prática comum aqui no Brasil, mas você sabia que esse ato faz parte da cultura africana? Pois é, hoje nós viemos às ruas para saber o que as pessoas sabem ou não sobre as tradições e costumes africanos. Vem comigo! Olá, tudo bem? Olá, tudo jóia? jóia? Prazer. Você lembra na escola de você ter estudado alguma coisa sobre a cultura africana? Não. Você sabia que a feijoada, que é um tradicional prato aqui na nossa culinária, ela tem suas raízes na cultura africana? Realmente isso eu já sabia, mas foram dúvidas que eu fui colhendo ao longo das pesquisas que eu fui fazendo. No meu ensino fundamental, não. Eu acho que foi bem eurocêntrica mesmo, mas já no ensino médio, como eu mudei de escola, a visão da escola já era um pouco mais crítica, então acabou que a gente viu um pouco mais sobre as matrizes, sobre a cultura africana de uma forma um pouco mais geral. Não lembro, mas assim, eu sei que no nosso país tem muita coisa que nós herdamos deles, né, dos africanos também. Mas assim, a cultura, você vai na Bahia, você vê muita coisa, né, a dança, muita coisa. Agora específica assim eu não me lembro, né? Na época que você estudava, você lembra de aprender alguma coisa sobre a cultura africana, os costumes africanos na escola? Pouca coisa. Que eu me lembro, assim, eu acho que praticamente nada. O que eu sei um pouco da cultura, assim, que eu mesma busquei em livros, em conhecimentos gerais mesmo. Você sabia que o costume de cumprimentar as pessoas com um abraço e aperto de mão é algo que nós herdamos da cultura africana? Não sabia. Interessante. Para mim é novidade. Você, né, tá com a sua filha aqui. Você queria que ela aprendesse mais sobre as tradições africanas? Com certeza. De importância até culturalmente para ela enriquecer, né?
e ver a diversidade de culturas que tem, de tradições que existem, eu acho que é de grande importância. Você lembra de ter aprendido alguma coisa sobre a cultura ou tradição africana quando você estudava na escola? O básico, o que a gente ouvia falar era no máximo sobre a consciência negra, o dia da consciência negra, sobre zumbi, a origem dessa data e tal, mas assim, até mesmo nos termos que era usado, por exemplo, era muito utilizado durante as aulas o termo escravo, não escravizados, da mesma forma que índios e não indígenas, muita coisa mudou atualmente, né? E eu não tive isso durante a minha fase de educação, na fase básica, fundamental e às vezes até no ensino superior também. Professora, a gente viu esse panorama, né? O que a gente entende esse cenário nos aponta que as pessoas, as gerações mais velhas, elas não aprenderam a história e cultura africana dentro das escolas. Por que a gente tem esse cenário? Olha, eu fiz a mesma pergunta, né? Eu falei assim, nossa, é importante a gente refletir sobre essa questão. Por que as crianças não aprendem sobre a cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas? Porque elas continuam aprendendo ainda tão pouco. Se você perceber na reportagem, a grande maioria respondeu que não aprendeu. E isso ainda continua no processo. Se a gente pensar que nós temos uma lei, que é a 10.639, que traz a obrigatoriedade do ensino, da história, da cultura africana e afro-brasileira, e que ainda não acontece, a gente tem que refletir sobre a sua pergunta, que foi a minha também aqui internamente quando fui vendo o vídeo. Por que não acontece? E não acontece porque a gente sabe que existe toda essa dinâmica de um racismo estrutural. E como a escola faz parte dessa sociedade, e o racismo é um movimento muito violento, ele também chega dentro da escola. Então, invisibiliza o conhecimento, o estudo. Se a gente pensar que é uma lei que traz uma obrigatoriedade, ela não está sendo cumprida, né? Então, houve uma pesquisa até do Instituto Alana e eles trouxeram que 71% das escolas no país não vivem, não cumprem a lei. A professora está dando spoiler do programa. A gente vai falar sobre esse estudo do Instituto Alana, mas é importante a gente voltar e entender o que é essa lei, né? Vamos ver o que é essa lei que a gente está falando sobre essa obrigatoriedade? Vamos acompanhar Vamos lá. Uma escola que promova e valorize a cultura afro-brasileira em todas as etapas da educação básica. É assim que deveríamos poder apresentar as mais de 178 mil escolas públicas aqui no Brasil. Quem diz isso é a própria lei, que desde 2003 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras. Cultura, segundo o nosso dicionário, é aquilo que representa um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos socialmente. Cultura é tradição. Cultura é história. Cultura são ritmos. Cultura é identidade. E como tudo isso vem aparecendo em nossos livros didáticos. Pergunta que fica, né, professor? A gente está falando sobre a lei, existe uma lei que trata dessa obrigatoriedade, né, no ensino da cultura e da história, mas a gente tem que pensar também na questão do currículo. Como é que está esse currículo na escola? Como é que esses professores, eles recebem o livro didático ali? Como é que está isso, assim? Trata já dentro do currículo, dentro dos livros? Como é que funciona isso, né? Acho que essa discussão, como a professora bem lembrou, no caso, você tem embora exista uma lei, existe todo um processo histórico e social para como é que a gente se adequa, não só se adequa a essa mudança, mas como você constrói as condições e o procedimento para que isso seja materializado na vida real, na vida social das pessoas. Acho que o primeiro desafio da lei ele é resultado de um histórico, né, uma luta histórica do movimento negro, dos movimentos sociais no Brasil, para que isso se estabelecesse como lei de Estado. Até então você tem livros didáticos que estabeleciam uma história sem outro protagonista que a não ser, na verdade, uma história linear, no qual algumas identidades foram desaparecidas, que é o caso dos indígenas e o caso dos africanos. Então você tem uma disputa do currículo no início dos anos 90, somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
que é a partir dessa lei que você começa a estabelecer currículos que tenta dar conta de toda essa dimensão cultural que é o Brasil. Ou seja, não é só, embora seja fundamental, não é só do ponto de a expressão afro-brasileira e afro-indígena ou indígena que acaba desaparecendo no currículo, mas inclusive outras identidades nordestinas, regionais, sulistas, para entender esse Brasil, esse mosaico que é o Brasil. No caso dos livros didáticos, respondendo à tua pergunta, nós tem menos de 15 anos que nós conseguimos, de fato, estabelecer livros didáticos e propostas que tenham essa preocupação. Porque você tem a lei de 2003, temos aí já quase 23 anos, mas nem toda escola, e aí, embora é uma lei nacional, você passa por uma série de mudanças importantes que passam pela disputa que ocorre nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais. Então, embora seja uma indicação que eu tenho um currículo nacional, passa também por essa disputa das regionalizadas politicamente sobre quais os livros nós iremos adotar. Os livros que contém essa discussão a respeito das identidades distintas do Brasil, ou os livros que ainda mantêm a mesma história e aí um capítulo, ou talvez 2, 3, 4 folhas dizendo os negros têm a sua própria história, os indígenas têm a sua própria história. Geralmente nós temos livros assim, muito mais resultado dessa dinâmica que existe entre a política nacional e as políticas regionais. Então acho que esse aí é um outro problema. Veja, é um problema político, é um problema de gestão e é um problema de como é que a gente consegue chegar no consenso a respeito das transformações que nós temos no currículo. Nós tivemos uma agora em 2016, 2017, também na base do currículo nacional, tentando colocar um outro elemento. Nós não tínhamos resolvido ainda o nosso problema do ponto de vista da identidade e da cultura. E nos colocaram outro desafio que seria o empreendedorismo. Não que seja um problema, mas como é que a gente vai constituir novos elementos se há outros que estão aí há muito tempo como um problema para nós e nós não resolvemos do ponto de vista de como é que nós temos uma educação que do ponto de vista nacional respeita esse elemento, mas ao mesmo tempo consiga se adequar ou pelo menos se constituir junto com aquilo que é construído regionalmente. Mas eu vou voltar um pouquinho e fazer uma pergunta para vocês que para a gente nesse episódio é basilar, né? O que é uma educação antirracista? O que a gente está dizendo aqui? E o que essa lei, na verdade, está propondo, né? Eu acredito que quando foi feita uma entrevista, me chamou a atenção que ela perguntou, uma das entrevistadas falou, né, é uma educação eurocêntrica, né? Então a gente sabe, mais na nossa geração, que também tinha relação com quem estava sendo entrevistado, que a gente só tinha acesso a culturas que não tinha nenhum viés identitário, ou então nenhum um encontro com a cultura africana, ou afro-brasileira, que também nos constitui enquanto povo, enquanto nação. A gente sabe o que é educação antirracista, a gente sabe que existe uma lei, né, que propõe essa educação especificamente, né, dentro das escolas, mas como a professora disse, agorinha essa lei não está sendo aplicada de uma forma devida, né? O Instituto Alana, ele promoveu uma pesquisa com mais de 1.000 secretarias municipais de educação para entender como é que está a aplicação dessa lei. E a gente conversou com a analista de políticas públicas do Instituto, a Beatriz Benedito, que nos apresentou esses dados, que infelizmente não são positivos. Vamos acompanhar a fala dela. O dado mais revelador da pesquisa é que apenas 29% das secretarias que respondem à nossa pesquisa, e a gente conversou com 21% dos municípios brasileiros, são as secretarias que trabalham no ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira de forma consistente ao longo do ano, né? Então, a gente vê que em muitos casos as secretarias só olham para a agenda racial no mês de novembro e que isso a gente precisa tornar mais perene, né? De forma que o ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira esteja presente em diferentes disciplinas em diferentes momentos do ano, né? Faça parte, de fato, do cotidiano escolar. O principal desafio é que os governantes, os tomadores de decisão, eles se comprometam com o enfrentamento ao racismo, né? Acho que esse é o principal desafio dessa lei ao longo desses últimos 20 anos, né? Que é o período que ela está vigente. Então, a gente precisa garantir a prioridade de enfrentar o racismo com seriedade, com compromisso. A partir desse comprometimento, a gente precisa estruturar políticas que fortaleçam essa agenda. Então, a gente precisa
ter uma equipe que olhe para isso, para que as pessoas não ajam de forma isolada, de forma solitária, que muitas vezes acontece com as pessoas que abraçam essa agenda nos seus contextos. Pois é, a gente acompanha alguns pontos bem interessantes para falar sobre a aplicabilidade dessa lei, né? Mas te convido a ficar aí. No próximo bloco nós vamos continuar falando dessa lei e conversar com professores também para entender lá na raiz por que a educação antirracista não está sendo executada dentro da sala de aula. Então fique ligado aí que logo, logo a gente volta. Olá, de volta aqui na Educação. Hoje a gente está falando sobre educação antirracista. A gente já conversou aqui no primeiro bloco a respeito de o que é uma educação antirracista, né? Começamos a falar que existe uma lei que trata disso dentro da escola. E para me ajudar a falar disso, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o professor que é graduado em Geografia e mestre em Direitos Humanos e ativista, o professor Flávio Batista, e também a pedagoga e psicopedagoga, membro do projeto de extensão Geninos em Movimento, que é por uma educação antirracista da UFG, e integrante do grupo de pesquisas para a educação das relações étnico-raciais em centros de educação infantil aqui em Goiânia, a professora Renata Cardoso Barreto. A gente já começou a bater um papo aqui a respeito da importância dessa educação, né? E é importante a gente olhar também para o professor, né? Como é que o professor está atuando dentro da sala de aula, quais são as maiores dificuldades. Então, a gente foi aqui em uma escola aqui de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, para entender e fazer uma pergunta para eles, né? Quais são as dificuldades de trabalhar a educação antirracista na sala de aula. Então, vamos acompanhar o que esses professores e professoras nos responderam. O maior desafio que a gente enfrenta dentro da sala de aula para falar de uma educação antirracista é o preconceito, né, das crianças que trazem de casa, né, essas concepções formadas sobre as culturas de matriz africana, as danças de matriz africana. Comecei, né, a trabalhar com eles a cultura de matriz africana dentro do conteúdo da BNCC. As brincadeiras, né, africanas, a gente está trabalhando a amarelinha africana e outras brincadeiras, né, de matriz africana, para a gente chegar na dança, né, e nas manifestações da matriz africana. E algumas crianças chegaram, né, com questionamento de casa, de não querer fazer, porque por ser uma dança, né? E aí eles trazem várias conotações e preconceitos que a gente tenta quebrar aqui na escola. O meu maior desafio é falar mais, é estudar mais sobre o assunto, é ter mais palestra, é ter mais curso, é viver realmente na prática, não só num dia, né, um dia de comemoração da consciência negra, mas ter diariamente no nosso cotidiano. Tem no nosso currículo, é um tema abordado dentro do calendário escolar. O que falta mais é a base familiar, é andar juntamente com a escola, porque esse tema é abordado dentro da sala de aula e às vezes algumas famílias ela tem um tabu de saber como abordar em casa. O principal desafio é a questão do preconceito, né, e do racismo que acontece, infelizmente, até hoje. Então, diante dos jogos, brincadeiras, esportes que a gente trabalha, a gente tenta um pouco minimizar esse tipo de preconceito que ainda acontece dentro da escola. A gente sabe que o pensamento evoluiu, mas o racismo estrutural ainda existe, né? Tanto pela questão do preconceito, da intolerância religiosa, do preconceito com algumas atividades, quando é trabalhada na escola, no quesito da capoeira, de alguma atividade que seja de origem africana, ainda existe algum tipo de preconceito com algumas famílias também. São aqueles pais que acham que a cultura africana, a matriz africana, não é uma coisa boa, não é a representatividade legal. Só que tudo tem os dois lados da moeda.
E é isso que a gente está trabalhando, apesar da resistência. Porque, igual, nós temos a amarelinha africana. Alguns pais acham que não, está errado, porque a amarelinha não é de Deus, não é dessa forma. Aí quando ele vê e assiste a aula, vê como que é realmente essa matriz africana, como que a criança está aprendendo sobre ele, sobre as origens dele também, aí ele já diminui a resistência. Eu acredito que essa resistência existe, porém é pela falta do conhecer. Pois é, a gente trouxe um panorama aí da opinião dos professores, né? Por que está tão difícil falar de educação antirracista dentro da sala de aula? Na sua opinião, professor, por que é tão difícil falar de educação antirracista dentro das escolas? Bom, é uma pergunta que, enfim, vou tentar ser breve, porque eu acho que tem a ver um pouco com o outro bloco, quando nós falávamos sobre o que é educação antirracista. Existe uma série de percepções e abordagens, mas eu acho que há um consenso a respeito da invisibilidade de outras formas culturais. Então, quando você está construindo uma educação antirracista, você está atento à diversidade cultural da expressão daquele grupo social e daquela sociedade. Acho que esse é o ponto fundamental. E isso tem a ver com a discussão que a gente faz agora nesse bloco, porque quando você tem uma sociedade influenciada por muito tempo por uma única perspectiva da história, por uma única perspectiva cultural cristã, quando a gente fala eurocêntrica, ocidental, é porque nós estamos construindo um modelo baseado naquilo que a Europa é do ponto de vista de uma ideia. Não é que a Europa toda branca ou cristã. A Europa também é diversificada, também existe uma série de povos que se expressam de maneiras distintas. Então o problema é essa dinâmica linear que estabelece uma ideia de branquitude. Ou seja, inclusive a própria Europa nunca foi exatamente branca. Isso é uma construção social histórica. Então, nesse sentido, quando você liga a televisão e só tem elementos que criam essa ideia do branco, da beleza branca, das pessoas que têm que ter olhos azuis, loiras, isso nos leva a um problema, porque você está criando uma única ideia, uma única visão de mundo, quando na realidade o mundo é muito mais complexo, quando na realidade o mundo é muito mais colorido. Então, quando você tem esses professores e famílias que a única experiência estética cultural é essa, dificilmente eles entenderão, observarão outras formas culturais que não foram exclusivamente tratadas por essa ideia. Essa ideia da cristandade de olhar tudo aquilo que não é feito por Deus é necessariamente ou do demônio, né, vamos falar aqui de forma mais popular, ou algo que te afasta de um único caminho possível, de um único caminho que constrói uma moralidade, uma espécie e uma dinâmica que vale a pena ser entendida como bonita. Então, como falávamos aqui no momento da reportagem, é preciso também trazer as pessoas, a família para a escola, mas é preciso também que outras instituições, que não necessariamente a escola, aí nós estamos falando aqui da igreja, nós estamos falando aqui da mídia, nós estamos falando aqui de associações de bairro, que esses lugares também construam diálogos, construam pontes. Eu acho que o primeiro grande desafio nosso, de a gente conseguir romper essa dificuldade dos professores nas escolas, é que a gente pelo menos consiga abrir um diálogo. Dizer, olha, você é católica, fulano é evangélico, outra percepção, e o mundo é isso. Então, construir uma educação antirracista e conseguir ajudar os professores a falar isso na escola requer, pelo menos, e aí eu não estou dizendo aqui que precisa ler ou fazer universidade, não precisa ler livros e mais livros, mas assim, pelo menos está aberto ao diálogo, está aberto ao diferente. O outro, ele é um ser humano. O outro também tem uma história. Eu acho que esse é o nosso primeiro cuidado e daí vem a nossa grande dificuldade de conversar isso na escola. Porque o outro é entendido como um problema. O outro que não é conforme as minhas regras culturais e religiosas é um problema. Então é nesse ponto que fica tão difícil para professores e professoras trabalhar esse assunto no chão da escola. Mas aí a gente tem um exemplo legal de como pode ser trabalhado isso e como tem sido colocado em prática. Lá em Belém, existe um grupo que lançou o projeto Escolas Antirracistas. O projeto começou faz pouco tempo, mas ele tem dado, de fato, exemplo de ação, né? Porque a gente fica aqui falando, dificuldade, mas e aí, vamos olhar para as possibilidades de execução desse tipo de
pensamento, né, dessa proposta de educação tão necessária quando a gente fala de antirracismo. E a gente conversou com uma professora, que ela é uma gestora também da Coordenação de Educação para as Relações Étnico-Raciais, o do CODERÉ. Ela está vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A gente falou com a Sinara Dias e ela falou com a gente como é que funciona esse processo, como que o projeto está sendo executado. Vamos acompanhar a fala dela, então. Em 2023, a gente lançou o projeto piloto Escolas Antirracistas. O projeto Escolas Antirracistas acompanhou 8 escolas na rede, o município de Belém. Ele é dividido em 8 distritos administrativos. E aí, cada um distrito, de cada um, nós acompanhamos uma escola. Desde a elaboração do plano de trabalho até a culminância das atividades. Então, e aí tem um documentário, né, relatando um pouco dessa experiência, que foi a mostra de possibilidades de trabalhar a temática nas diferentes condições. Então, atualmente, nós estamos com 60 escolas sendo acompanhadas pela coordenadoria de maneira mais sistemática. Então, para essas escolas, nós temos um calendário, por exemplo, de acompanhamento da elaboração do plano de trabalho anual, temos um cronograma de devolutiva desses planos, com as nossas observações, né, com as nossas contribuições, e, posteriormente, nós temos um calendário de assessoramento a essas escolas. Então, a gente faz tanto o assessoramento distrital, mas depois do assessoramento distrital, a gente também desenvolve o assessoramento individual, que aí a gente socializa com as escolas um calendário de assessoramento na escola. E aí nós vamos, uma por uma, fazer o diálogo específico sobre o plano, né, o que foi elaborado de ação para aquela realidade. Que uma das barreiras que são colocadas, né, para a efetivação dessa educação antirracista, além da formação, né, é também a sobrecarga dos educadores. Então, muitos falam assim, poxa, mas a gente já tem tanta coisa para fazer na escola, ainda mais isso para fazer. E aí a gente sempre responde dizendo que não é mais uma coisa. É uma coisa que já está na sala de aula todos os dias. É algo que já acontece na escola todos os dias. A gente só precisa olhar para essas coisas que estão acontecendo. Pois é, professora Renata, ela apontou aí 2 barreiras importantes para que essa educação antirracista, de fato, não seja colocada em prática, né? Como a gente já viu ali com os dados do Instituto Alana. Ela falou sobre formação e sobrecarga dos professores, mas que isso pode ser contornado ali com as ações diárias que já estão em prática, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que o professor lá, a professora que está nos acompanhando aí, pensa em driblar essas situações, né? Porque a gente sabe, o professor tem, quando a gente fala em educação pública, a gente está falando sobre uma jornada exaustiva, dentro e fora de sala de aula. E aí a reclamação também é formação. Como fazer uma educação antirracista se os próprios professores não têm a formação para falar disso? Então, o que me inquieta lá, professor Flávio, né? É isso? É exatamente essa fala no final, que parece-me foi uma inquietação também da entrevistada, que ela diz que os professores trazem como uma sobrecarga. E aí a gente traz um pouco daquilo que o professor Flávio falou também, né? A gente está naturalizando ainda a presença de um lugar único de ser no mundo. Por isso que gera uma sobrecarga, porque ainda é muito difícil entender que nós também precisamos estar presentes de forma natural, porque nós já estamos. Se você pensar bem, eu trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação e a gente sabe que majoritariamente presente nas escolas públicas estão a população negra. As crianças negras, na verdade, porque professores negros ainda são poucos. Então, essa sobrecarga ela vai recaindo porque a gente ainda não conseguiu naturalizar
essa presença e esse estudo, como a gente falou, que foi feito em forma de uma ideia tão bem articulada, que é essa eurocêntrica, que não estava nem nos lápis de cores das crianças se encontrarem da cor de pele, que a gente fala, nem nos brinquedos, nem nas brincadeiras, né? Então, isso gera essa sobrecarga de fato, porque ainda também trouxe um pouco que, às vezes, se coloca esse lugar da educação da ERE, das relações étnico-raciais, às vezes relacionadas à questão antirracista, somente no Dia da Consciência Negra. Então, enquanto a gente não naturalizar a presença, a identidade, a potência do povo negro de uma forma que a gente vá aos poucos, assim, ir rápido, aos poucos e rápido, quebrando a violência desse preconceito, dessa discriminação, que tem também um viés religioso que foi tão falado, né, aqui, e isso vai realmente trazendo um peso. O que a gente pode fazer? O professor falou, abrir-se ao diálogo. Eu acredito muito nisso, mas também nós já temos muitos vídeos, muitas leituras que a gente precisa que, de fato, as pessoas queiram naturalizar esse lugar. E em relação à formação, olha, é tão complexo. Você fez a apresentação, faço parte de um grupo de estudo, também de atuação, e a gente tem ido às escolas, né? E o Estado já está aí nos dados da ALANA. 71% nem está longe ou nunca fizeram nada relacionado à temática. Mas quando a gente vê uma dificuldade muito grande mesmo na questão de formação lá na base, lá nos cursos de pedagogia, lá onde esse diálogo já precisava ser iniciado. Então, quando a gente está com esses alunos da graduação, quando a gente está com esses professores de formação, parece que é um mundo tão distante, tão novo, que a gente fala, poxa vida, ainda tem um caminho muito longo pela frente para a gente ter essas articulações que favoreçam a naturalização desse tema, porque se ele for naturalizado, não gera sobrecarga. Porque a gente fala muito facilmente de outros temas, de outras culturas, então a gente precisava que isso acontecesse. E uma forma de naturalizar seria pela literatura, certo? Certo. Então a gente vai trazer um exemplo muito interessante aqui de uma escola em São Paulo, capital, a Escola Estadual Professor Andronico de Mello, que uma professora começou a notar que os alunos que iam à biblioteca não tinham identificação nem com os personagens que estavam ali nos livros e nem com quem escrevia. Só 10% dos livros que estavam ali causavam essa identificação. Então, a professora instigou os alunos a pegar doações, a fazer um projeto para que recebessem doações de livros para essa biblioteca, e foi assim criada a Biblioteca Marielle Franco. E quem vai contar para a gente essa história é a professora que, de fato, foi pensar nessa biblioteca antirracista, a professora Raquel. Vamos acompanhar? Para a gente pensar numa biblioteca antirracista, é que a gente repense os autores, os temas, os títulos, né? Que a gente consiga imaginar que a mesma quantidade de livros sobre história da Europa a gente tenha sobre o continente africano. Ou que, né, que a gente consiga a mesma quantidade de autores brancos, a gente tenha de autores indígenas. E a gente não tem, mas não por falta de autoria, né, por falta de coisas que vão acontecendo que são estruturais. Então, por exemplo, numa escola pública, né, como se chega um livro na escola pública? Tem todos aqueles que o governo agiliza, né, que manda, pensa, e tem aqueles que os professores pedem. Se o professor não pensar nisso, ele pode escolher eu, sei lá, em vez de Djamila Ribeiro, né? Então também tem uma intencionalidade, assim, né? Eu acho que as pessoas falam muito de estrutura como se ela fosse uma coisa, como se ela fosse uma nuvem que paira e não algo que está dentro da pessoa. E está dentro da pessoa, né? Então os professores se reúnem, quando vão pedir para uma biblioteca, peça Djamila Ribeiro, peça Bárbara Carini, né? Peça Machado de Assis, né? Peça O Avesso da Pele, que são livros que aparecem no catálogo, que você pode escolher e aí às vezes você não escolhe. Por quê? Porque estruturalmente você nem pensa nisso. Então também faz parte de uma mudança das pessoas, assim, né? De se pensar assim, pô, será que essa biblioteca tem referência suficiente para os meus alunos? Será que ela tem autores indígenas o suficiente, autores negros o suficiente? Ou será que a gente só está falando de autores brancos, de história europeia? Será que a gente ainda está buscando livros que estão falando da descoberta do Brasil e não da invasão? Então, eu acho que é isso que muda, né?
Pois é, são exemplos aí de ação de como a gente pode pensar em uma educação antirracista através de uma biblioteca, né? Através da literatura. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre identidade. Então, fique ligado aí que a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação. No episódio de hoje a gente está falando sobre educação antirracista e eu estou recebendo aqui no estúdio o professor que é graduado em Geografia e mestre em Direitos Humanos e também ativista, professor Flávio Batista, e a pedagoga e psicopedagoga, membro do projeto de extensão Geninas em Movimento por Educação Antirracista e também integrante do Grupo de Pesquisas da Educação para Relações Étnico-Raciais e Centro de Educação Infantil aqui de Goiânia, a professora Renata Cardoso Barreto. A gente está batendo um papo aqui a respeito dessa educação antirracista, A gente já falou sobre o que é essa educação, sobre legislação a respeito disso. E agora a gente vai falar sobre identidades, a importância de se enxergar, né, nessa situação toda, nesse Brasil que a gente vê. Só que antes, é importante a gente observar quais são os dados quando a gente fala de população negra e evasão escolar, que são os dados que nos interessam muito, porque uma coisa influencia na outra, né? Então, a gente vai acompanhar aqui alguns dados sobre essa questão da evasão. Então, essa primeira cartela aí a gente acompanha, diz o seguinte, que entre as 9 milhões de pessoas que não completaram o ensino médio, 71,6% eram pretas e pardas. São dados do IBGE. A próxima cartela, a gente está falando sobre que apenas 48,3% da população negra no Brasil concluiu o ensino médio. São dados da PNAD contínua de 2023. 10 anos de atraso. Em 2022, os percentuais de jovens negros de 15 a 17 anos que frequentavam haviam concluído o ensino médio equivaliam aos números da população branca em 2012, um levantamento do Todos pela Educação. E, por fim, a taxa de analfabetismo entre a população negra, 10,1%, representa mais do que o dobro do que a verificada entre a população branca, que é de 4,3%. Esses são os dados do censo, né? E aí, professor Flávio, queria te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa em educação e pensa em educação antirracista, esses dados têm a ver com inclusão? Nesse caso, os dados são da exclusão. Esses dados demonstram que a nossa estrutura escolar ela não se adequou, ela não fez as mudanças necessárias pelas quais não só o mundo passa, mas principalmente as mudanças que são necessárias para construir um país de fato. Eu acho que existe um slogan que muitos de nós estamos cansados, que é assim, o Brasil é o país do futuro. E, no fundo, o Brasil precisa ser o país do presente, o Brasil do agora. E o Brasil do agora, nós temos 70%, como você falou, de muitos negros e negras que saem, que não conseguem finalizar a educação básica. Isso significa que ele não vai conseguir ir para a universidade, que ele não vai se qualificar. Se a gente pensa numa dimensão macro, na economia, por exemplo, o nosso grande problema é que nós somos uma sociedade de renda média, né? A gente não consegue, os nossos trabalhos não são qualificados. Mas como é que você qualifica se você não tem uma estrutura, se você não tem uma educação básica, se você não tem condições para que essas pessoas, elas precisam se observar? Dos pontos fundamentais, quando a gente fala dessa exclusão, e essas pessoas não conseguem se ver nessa instituição, que é uma instituição, como você havia dito no início do nosso bate-papo, que é uma instituição que faz parte, né, é a instituição que constrói a engrenagem daquilo que nós chamamos de nação. Se essa instituição não consegue ser agradável, ser acolhedora, ela está produzindo exclusão. Quando você produz exclusão, quando a gente fala de inclusão, você tem outras ferramentas. A gente apresentou a lei, a gente apresentou estudos, mas isso exige de nós, e aí é todos nós, assim, um compromisso com a inclusão. Talvez uma coisa que escapa para muita gente é que ao longo da história do Brasil, a gente não se preocupou com essa turma. É mais um que vai ficar pelo caminho, é mais um que vai ser maltratado, é outro, sabe? É mais um caso de problema que está naturalizado. Então, quando a gente constitui a lei, quando a gente constitui esses estudos, e a gente está dizendo, olha, é preciso incluir, porque o desafio de uma educação antirracista é porque nós não queremos abrir mão de ninguém. Esse é o ponto. Isso não é isso, e aí essas iniciativas que nós mostramos aqui ao longo do programa demonstram que é possível.
Então, diante de um problema, porque às vezes o estrutural é importante, mas assim, tem gente que utiliza isso como uma bengala. Não, é estrutural, então não faço nada. Não, peraí. Existem práticas que professores que estão sobrecarregados conseguiram fazer, então nós precisamos entender que é preciso escolher, antes de nós começarmos a incluir as pessoas, as nossas crianças, de fato, no projeto nacional, é preciso que a gente tome cuidado também quando a gente vai escolher nossos representantes. Porque se essa turma não tiver esse compromisso, fica fácil colocar nas costas do professor. Fica fácil. Aí, de fato, é difícil, é complicado. Então, quando eu olho esses dados, e os dados da exclusão, demonstram o quanto que é necessário nós utilizarmos essas práticas, demonstrarmos que é possível, porque isso salva vidas. No fundo, quando alguém lê um material e olha lá, se olha e fala, nossa, eu estou vendo um autor como eu estou vendo um cantor como eu estou vendo uma apresentadora como eu estou vendo um cientista como as pessoas começam a imaginar um país diferente. Eu acho que o problema desses dados é que demonstra para uma parte do país que não tem como imaginar outra coisa. Então essa lei, essas iniciativas todas que foram mostradas aqui, desses professores e professores combativos, corajosos, é que existe sim formas, apesar de todos os problemas, da gente inserir as pessoas, apesar da exclusão, apesar do problema estrutural. E quando a gente fala de pertencimento, é interessante a gente também pensar em outras formas de pertencer. A gente já falou sobre literatura, né? Aqui nos bastidores a gente estava falando sobre arte, né? Sobre os lados estéticos. Mas a gente também bateu um papo na redação, a gente conversa aqui na redação, faz reunião de pauta o tempo inteiro, e essa temporada não está diferente. E a gente vai conversar com um dos nossos apresentadores aqui da casa, para falar sobre esse senso de pertencimento, de identidade e como a educação antirracista esteve presente na vida dele. Ele é um jovem negro, tem 24 anos, apresenta aqui o Tom Maior. Rodrigo Fumaça nos trouxe um relato de experiência como a educação antirracista esteve presente na vida dele. Vamos acompanhar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Fumaça, apresentador do programa Tom Maior aqui da telinha da Sagres TV, que é ao vivo às 18 horas, aí, de segunda a sexta. E eu acho que a educação antirracista ela é muito importante e tem que ser uma coisa diária nas escolas, uma coisa que não é só no dia da consciência negra para falar sobre isso, mas tem que ser uma coisa diária, principalmente em colégios públicos, por exemplo. Eu conheci um professor muito interessante que me ajudou muito a criar essa consciência antirracista. A gente tinha um projeto na escola chamado Projeto de Vida. Era um colégio de tempo integral aqui do estado de Goiás, que a gente tinha uma aula por semana ali com esse professor, para a gente falar sobre a vida, como que ela está e tudo mais. E eu lembro que foi muito marcante na minha vida, um dia que eu falei com esse professor, conversei com ele, porque chegou um ponto que eu queria muitas vezes ali abandonar a escola ali e não querer estudar mais, querer trabalhar só. E ele me ensinou muito em relação à educação antirracista, como que funciona a sociedade para pessoas pretas. Mas eu acho que a escola me faltou muito ainda disso, sabe? Eu acho que no fundamental eu não tive nenhum ensinamento sobre isso. Esse contato direto com a educação antirracista que eu recebi na escola pública, no ensino médio, foi muito importante para a minha vida. Apesar de ser ser pouco ali, ser uma coisa mínima, foi muito legal, já para mim abrir os olhos e me enxergar como uma pessoa preta, porque muitas vezes é muito difícil o homem preto, a mina preta, se enxergar como uma pessoa preta diante de uma sociedade racista. A gente está falando sobre identidade, né? Sobre entender, se pertencer. Como que a educação antirracista atua nesse sentido, professora? Então, eu acredito que ela atua, como a gente gosta de usar esse termo também na inclusão, né? Que é empoderando essas crianças negras. Porque a criança negra, ela não tem nem a oportunidade de se identificar com a raça. Então, eu acredito que dentro desse processo, principalmente dentro do início da infância, que esse é o meu lugar mesmo de fala, a educação, as crianças, pedagógico, né, essa parte pedagógica. Fica aqui meu apelo mesmo às professoras da primeira fase, às mães, para esse lugar mesmo de permitirem que as crianças negras encontrem uma identidade, encontrem em si essa identidade saudável e essa identidade que seja construída junto à família, de uma forma interessante, uma forma de que elas se sintam felizes por serem crianças negras. Não é? E aí, quando a gente fala em identidade, a gente tem um caso interessante para mostrar sobre essa situação aqui em Goiás. Está na hora do Educação que dá certo.
nós fomos até aqui em Aparecida de Goiânia para acompanhar uma escola quilombola que tem atuado em um sentido muito positivo quando fala sobre educação antirracista, fala sobre identidades também, é o Jardim Cascata. Vamos acompanhar a história dessa escola? Trabalho que nós estamos realizando com essa finalidade de entender um pouco da questão da importância da cultura africana para a sociedade brasileira, para a construção da nossa identidade também. Desenvolvi um projeto em que a gente trabalha essa questão da educação antirracista dentro da escola. Não que a gente não trabalhe nas outras aulas, mas aí ela é direcionada para essa questão. Ela fala justamente sobre a questão da resiliência do povo negro e periférico, né, na perspectiva de ter seus direitos atendidos. Então nós estamos trabalhando, unindo a arte, né, os alunos que têm mais facilidade para desenhar, para pintar, para colorir, né, para a gente pensar, porque durante o momento que você está produzindo arte também, você está pensando, você está refletindo e você está valorizando, né, essa cultura tão importante para a formação do território brasileiro, porque a nossa identidade, a identidade do povo brasileiro, do povo periférico, do povo que vive nas grandes cidades, é a identidade negra, né? Nas outras escolas eu sempre me senti meio excluído, né? Participar daqui me faz ser uma pessoa melhor, a escola me ajuda nisso todos os dias, me inclui. Eu não me sinto excluído aqui no projeto da escola. Aqui eu me sinto importante. As pessoas se sentirem pertencentes à escola, entendeu? Porque quando você chega, a gente que é negro, a gente já se identifica, né? Já vê que tem um mural que representa o empoderamento capilar, como a gente fez no ano de 2022, com a negra bem cabeluda, para a gente tentar fazer com que as meninas se apropriem do próprio cabelo, da cor. Quando a gente faz o censo, a gente pergunta qual que é a sua cor. Eles falam moreno claro, e às vezes eles são da minha cor, negro, né? E aí eles não se identificam como negro. Então, fazer a pintura, mostrar o cabelo black, cacheado, crespo, ondulado, faz com que eu me veja naquela escola. O colégio me ajudou muito sobre a minha aceitação. Porque é um colégio onde eu vejo pessoas maravilhosas se soltando, se mostrando do jeito que elas são de verdade. E isso, elas não têm medo de mostrar quem elas são. Porque o colégio quilombola ajuda a gente a se aceitar do jeito que a gente é. Aqui, por ser um colégio quilombola, aqui nós sempre estamos fazendo, de alguma maneira, projetos semanais, mensais, para que nós possamos relembrar, reforçar a identidade deles. Quando a gente solta o cabelo e fala, olha, o seu cabelo é a sua coroa, você é uma rainha. E quanto mais alto o cabelo da negra, mais empoderada você é. O trabalho antirracismo ele é diário e leva tempo, porque você querer colocar na sociedade essa ideia e achar que qualquer tipo de resultado vem rápido, nosso trabalho está sendo feito nas escolas e é o local certo. São dentro das escolas que nós vamos mudar a sociedade em vários aspectos. O racismo é importantíssimo, é um dos aspectos na questão da educação social. A partir de todo esse trabalho que a gente vai construindo, isso vai despertando no aluno o senso de pertencimento. Então ele vai construindo uma identidade, ele começa a se olhar de forma positiva, para de se olhar de forma pejorativa.
eu me aceito como uma mulher negra, me acho muito maravilhosa como pessoa e eu sei que o mundo não é um conto de fadas. Então eu levo muito isso para a minha vida, porque eu sei que pessoas vão falar, vão me discriminar pelo meu tom de pele, pelo meu jeito de vestir e muitas vezes pelo meu cabelo. Porém, eu me aceito e se eu estou me aceitando, já é um meio caminho andado. Pouco tempo ainda para que nós possamos ver um resultado agora, mas eu acredito que dentre 10, 15, 20 anos isso vai ser um assunto tão comum e corriqueiro que os filhos deles vão poder mostrar para nós que valeu a pena. É um trabalho de formiguinha, mas nós não temos que pensar somente no projeto de lei, nós temos que pensar como sociedade, como paridade, igualdade. Seja o que você é. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Você vai ter vergonha do seu cabelo? Vai ter vergonha de mudar suas características porque uma pessoa não gostou? Não faça isso, porque você é maravilhosa do jeito que você é. Aquecer o coração aí, né? Aqui tá bem quentinho. Se você aí de casa tem uma boa história para nos contar, mande aqui pra gente do Sistema Sagres. Nossas redes sociais são @Sistema Sagres _. Então mande pra gente aqui que a gente vai gostar de retratar a sua escola, que tem um projeto legal. Gente, infelizmente, nosso programa fica por aqui. Obrigada pela presença, professora. Muito obrigada pelo bate-papo, foi maravilhoso. Espero que voltem sempre. Obrigada pelas contribuições. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estar com vocês aqui neste dia. Professor Flávio, quantas aprendizagens e trocas, muito obrigada também a você, a equipe toda que preparou esse programa nessa temática tão importante. A gratidão. Obrigada também pelo professor Flávio, obrigada por estar aqui com a gente, pelas trocas tão importantes, como a professora Renata nos disse. Agradeço a oportunidade, professora Renata, a toda a equipe e a você que está nos acompanhando. O importante daqui é lembrar que ninguém pode ficar para trás, né? Então eu te convido para continuar acompanhando aqui o Sistema Sagres. O programa está acabando agora, mas a gente continua aí nas nossas plataformas digitais. Fique ligado nessa temporada que nós estamos falando sobre Escola do Presente. Então até o próximo programa.